ministro da Educação, Camilo Santana, assinou na última terça-feira uma portaria que disciplina a transferência dos recursos para a manutenção do transporte escolar em 2 parcelas. Até 2023, as verbas eram enviadas em 10 parcelas para estados e municípios. Com as novas regras, o total de 872 bilhões de reais em 2024 será dividido em 2 repasses, com a primeira parcela neste mês e a segunda no mês de agosto. O dinheiro do transporte escolar é operado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E sobre esse assunto, a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, conversa agora no Jornal Alerta Geral com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Seja bem-vinda, presidente Fernanda Pacobaíba. Vou direto ao assunto. Quando começa a chegar aos cofres dos municípios esse dinheiro para manutenção do transporte escolar? Bom dia! Bom dia Beto, bom dia Luzenor, bom dia Ceará, enfim, saudade, viu? Beto e Luzenor e todo mundo que está nos ouvindo, o governo federal tomou uma medida que foi muito importante para os estados e municípios. A gente sabe da importância do transporte escolar, as nossas crianças não têm como ter educação sem o transporte escolar. O que é que a gente fez? A determinação do ministro Camilo é que a gente conseguisse desburocratizar, facilitar o acesso a esse dinheiro. Então, ontem à noite, era 22 horas e 25 minutos, assinei as ordens bancárias, e aí a gente vai estar pagando, ao invés de 10 vezes, como você falou, em 2 vezes. Lembrando que o transporte escolar, ele destina, este ano de 2024, 872 milhões para estados e municípios. Então, metade sendo paga a partir de ontem, 436 milhões, quase meio bilhão de reais na mão dos estados e dos municípios. Presidente Fernanda Pacobaíba, para os municípios do Ceará, a senhora já tem esses dados aí, quanto irá cair nos cofres dos municípios e também do estado? Pronto, os dados individualizados por estado e por município, eles são divulgados após o processamento das ordens bancárias, né? Para evitar, porque às vezes tem problema de conta, a gente não divulga antes para evitar, enfim, atropelos aí, gerar expectativas, mas hoje mesmo o FNDE vai estar divulgando esses valores que deram ok no processamento das ordens bancárias. No caso, por exemplo, até 2023, esse dinheiro era repassado em 10 parcelas. A partir de 2024, serão as transferências feitas agora em abril, como a senhora já nos antecipa, que a primeira parcela está caindo nos cofres dos estados e dos municípios, e a segunda parcela em agosto. Essa mudança no sistema de transferência de recursos gera prejuízo aos municípios para a manutenção da boa qualidade desses serviços tão importantes para os alunos, doutora Fernanda? Da nossa perspectiva é o contrário, viu? Porque, de fato, a gente está entregando, ao invés, você imagina, todo mês a gente pagava em torno de 87 milhões para os municípios. A gente está entregando agora 436 milhões de uma única vez. Então, agora no mês de abril, o que é que significa? Estamos quitando as parcelas, a gente estava nesse processo de mudança, e aí fevereiro, março, abril, maio e junho, a partir de agora vai ser entregue de uma única vez. E aí, no segundo semestre, de julho até novembro, a outra parcela será entregue em agosto. Então, oportuniza que os municípios, os estados tenham acesso a esse recurso e consigam fazer logo as suas compras de combustíveis, a contratação de serviços, enfim, a manutenção desses ônibus. Lembrando também que o presidente Lula e o ministro Camilo anunciaram 1.500 novos ônibus também no Brasil, ônibus novos do programa Caminho da Escola, no novo PAC. Lembrando também que ano passado, aí no Ceará, foram 48 obras novas inauguradas com recursos federais, 93 milhões de reais finalizando essas obras. No Brasil todo entregamos 631 obras. E aí são dados, né, impressionantes com relação a essa performance. Outra coisa que é super importante a gente destacar também é que hoje o FNDE está sanado com relação a dívidas. Então, a gente assumiu o FNDE com muitas dívidas, colocando todas em dia, e agora estamos no desafio da retomada, já retomamos quase 50 obras em todo o Brasil, aí no Ceará já tem alguns municípios na retomada. Desde segunda-feira, o novo PAC, que foi anunciado com 1.165 creches
685 escolas de tempo integral já está sendo operacionalizado, os prefeitos, os governadores já estão colocando os documentos, a assinatura deve acontecer ainda nesse primeiro semestre dos termos de compromisso. Então, assim, é muita coisa, Luzenor, muita coisa acontecendo, muita coisa boa. E essa medida do transporte escolar a gente vê como um saldo super positivo de disponibilidade na conta financeiro, quase R$500 bilhão para todo o Brasil. Uma boa notícia, a gente fica feliz porque essa notícia está sendo dada aqui em primeira mão no Jornal Alerta Geral. E conosco também o jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia então a presidente Fernanda Pacobaíba. Presidente, me diga uma coisa, qual é o volume global de recursos que tem hoje no orçamento do MEC e no FNDE para exatamente o transporte escolar, no total? E a senhora tem ideia de quanto é nesse global, especificamente para o estado do Ceará, que está destinado? Hoje, o global são 872 milhões de reais. Esses cálculos... Beto e Luzenor, o que é que acontece? Existe um algoritmo, existe processamento de conta, é muito complicado a gente chegar, porque ele não é dividido por estado, né? A gente não consegue visualizar na célula orçamentária, após o processamento é que a gente consegue indicar quanto que será. Eu faria uma conta aqui por alto, em torno dos 50 milhões de reais, mas hoje mesmo no site do FNDE a gente deve estar divulgando esse valor efetivamente processado, mas de qualquer forma, é um volume extraordinário, é um volume vultoso e é um volume que vai chegar, eu diria, em bom tempo. E numa força, né? Enfim, juntar 5 parcelas em uma parcela, como é o caso que está acontecendo, né, ao invés de 10 parcelas, termos 2 parcelas por ano, facilita a vida dos nossos prefeitos e dos governadores. Pois não, Beto. Não, só perguntar para a Fernanda o seguinte, claro, essa questão de concentrar a distribuição dos recursos ao longo do ano em 2 parcelas parece realmente algo que tem um efeito de impacto assim para as prefeituras, mas de todo modo essas parcelas já deveriam ter iniciado. Isso de certo modo trouxe algum prejuízo para os municípios? Olha, o que a gente vê é que houve uma antecipação. A gente está agora em abril, maio e junho já está caindo na conta junto, né? Nós estávamos nesse processo de mudança da legislação. É bem complexo o trâmite, né, no federal, são vários setores em que há esse trâmite. Existe também a negociação com o Tesouro, porque, veja, o Tesouro tinha uma programação de liberar 80 milhões por mês, e a gente pede, no caso, quase 500 milhões de uma única vez. Então, é todo um trâmite de modificação. Então, da nossa perspectiva, o que a gente fez? A gente fez foi um ajuntamento, né? A gente fez foi uma agregação com vistas à facilitação. Então, não há atraso, estamos aqui agora entregando esse volume. Ontem mesmo a portaria foi publicada, a resolução foi publicada por volta das 10 da noite, assinei as ordens bancárias às 22h25, está divulgada na minha rede social, e aí é agora esperar o processamento bancário, ver o que é que deu certo para divulgar os números finais e esse valor chegar para os nossos estados e municípios. Lembrando também, que eu acho que é importante, que eventualmente os saldos do ano anterior, eles estavam nas contas dos estados e municípios e eles estavam utilizando normalmente, né? Então tinha saldos em contas e isso pôde ser operacionalizado normalmente ainda neste ano, enquanto caía essa parcela. Para finalizar, doutora Fernanda Pacobaíba, no âmbito do FNDE, qual é a grande prioridade para 2024 do ponto de vista de melhoria das condições de funcionamento das escolas e fortalecimento do ensino público? Os dois, assim, o projeto mais importante da gente neste ano de 2024 é o projeto do PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, que é a cara do presidente Lula, a cara do ministro Camilo. Essa é a nossa grande meta. E esse PAC ele tem 2 perspectivas. A primeira delas são essas novas creches e escolas. 1.185 creches, né, espalhadas pelo Brasil, 685 escolas de tempo integral, essas que já estão sendo, os documentos já estão sendo enviados pelos prefeitos. Houve uma ampla seleção nacional, engajou todos os estados, enfim, muitos municípios brasileiros. Essa aí é uma etapa super importante. E outra meta nossa também é conseguir retomar as obras que estavam paradas a partir do ano de 2007, que é um plano muito audacioso. Cada obra tem detalhes assim bem complexos, precisa fazer uma reanálise de engenharia, fazer replanilhamento, atualizar valores, e aí essa é a grande, eu diria, a grande meta para a gente em 2024.
todas as duas, tanto as novas obras quanto as obras que estão sendo retomadas, essas obras que estavam paralisadas ou inacabadas, espalhadas pelo Brasil, elas estão no plano de aceleração do crescimento, no PAC, lançado pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo. A nossa meta de vida hoje no FNDE para 2024 é organizar tudo isso e chegar com muitos gols marcados no final do ano. E que esses gols marcados passem também pelo jornal Alerta Geral, porque eu gosto de ser porta-voz de boas notícias como essa que a senhora nos traz agora sobre o transporte escolar, com dinheiro sendo encaminhado para as prefeituras e os estados, não apenas do Ceará, mas de todo o Brasil. A senhora, doutora Fernanda Pacobaíba, o nosso muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Valeu, obrigado, beijo, Ceará! Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, que fez sucesso como secretária da Fazenda no governo de Camilo Santana e hoje responde pela presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, trazendo essa boa notícia, jornalista Beto Almeida, com dinheiro quase R$500 bilhão sendo transferido nesse momento para as contas das prefeituras e dos governos estaduais para a manutenção de um serviço tão essencial que é o transporte escolar. Principalmente nos pequenos municípios, naqueles que têm uma forte relação ainda de alunos morando na zona rural. A gente sabe que o transporte escolar, Luziano, sem ele, os alunos simplesmente não conseguem chegar com segurança, com tranquilidade às escolas. E mais do que isso, a gente sabe que isso, inclusive, é fonte de muita evasão escolar. Porque sem ter a condição digna de se chegar à escola, principalmente para quem mora mais distante, na zona rural, você pode contar, o índice de evasão aumenta. Então, quando se fala de verba para o transporte escolar, isso é essencial tanto quanto, por exemplo, os programas para o livro didático. E daqui a pouco a gente volta, Beto Almeida, para falar um pouco sobre essa mobilização deflagrada pelo governador Elmano de Freitas para pressionar a Enel a prestar serviços de melhor qualidade aos cearenses. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.